Olá você, que bom, maravilha estar ao seu lado, iniciando aqui um bate-papo eleitoral e tendo ao meu lado aqui Marcelo Brabo, tendo ao meu lado aqui professor Gustavo Ferreira. Olha, esse bate-papo é uma promoção do Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de Alagoas. Marcelo Brabo é advogado, especialista em direito eleitoral, ex-procurador-geral aqui do município de Maceió, também professor universitário. Professor Gustavo Ferreira, advogado, professor universitário do SESMAC, especialista em Direito Processual pelo SESMAC, é também mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas e doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é membro fundador do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Alagoas. Estou muito bem acompanhado para conversar sobre um tema, olha, esse tema é palpitante, como diz o doutor Marcelo Brabo. E claro, olha, isso está na rua, no dia a dia, as pessoas querem saber sobre eleição, e esse é o Estado que respira política. O Estado de Alagoas participou de todos os grandes momentos políticos do país, sempre com alagoanos em uma posição de destaque. Não vai ser diferente esse ano. Mas aí a gente quer saber também, e o advogado? Qual é o papel que cumpre você, advogado, dentro desse processo como um todo? A gente sabe, né? Está tudo dentro do direito. E até que ponto a gente cumpre um papel de relevância? Vamos contar aqui alguns causos, quem sabe, de dois advogados que têm uma experiência muito grande em eleições. Doutor Marcelo Brabo, é sempre um prazer tê-lo ao meu lado, ao lado aqui do professor Gustavo Ferreira. Quantos bate-papos a gente teve, e esse bate-papo vai ser mais um desses bem divertidos, mas eu tenho certeza muito instrutivo para todos. Muito obrigado por estar conosco. Elias, amigo, eu agradeço o convite, é uma grande honra estar aqui presente. Eu queria inicialmente parabenizar o SINDAV, do qual você é diretor, parabenizar também nosso amigo João Onuc, que muito bem tem presidido o SINDAV. Eu acho que iniciativas dessa natureza são sempre louváveis. E vou mais além. A gente tem não apenas que tratar do direito eleitoral, mas precisamos sim também tratar de outras áreas. Permitir que o colega advogado ele possa se identificar, quem sabe criar um novo nicho, ter uma possibilidade a mais de trabalhar e quem sabe nós não tenhamos no futuro aí grandes advogados da seara eleitoral. Gostaria de cumprimentar meu amigo Gustavo Ferreira, é sempre uma honra e prazer estarmos juntos. Sei que nosso amigo Henrique Vasconcelos está preso ainda no TRE, não pôde chegar ainda a tempo, mas também é um grande nome do direito eleitoral. Participamos juntos aí, Henrique na época foi o nosso presidente, mas junto com o Gustavo na criação do nosso Instituto de Direito Eleitoral. E a finalidade nossa é essa, é mais do que tratar do direito eleitoral em si, é poder dizer um pouco da história de cada um, dizer de como a gente se identifica com o direito eleitoral. O Gustavo, na verdade, já é uma pessoa melhorada, até porque, na verdade, eu sou um autodidata no direito eleitoral. Eu caí, na verdade, de paraquedas no direito eleitoral. Tive a oportunidade, no ano 95, trabalhar quando, à época, era deputado federal Augusto Farias. Tive a primeira oportunidade de conhecimento no direito eleitoral. Fui advogado do PP, à época Partido Progressista, em Alagoas. Augusto era candidato, à época, a prefeito. E terminei trabalhando na eleição 96 de paraquedas. E com uma situação, Gustavo, por demais inusitada. Minha primeira demanda foi uma ação de impugnação de registro de candidatura, contratado na sexta-feira. E eu tive a curiosidade, só tínhamos uma livraria, que era a Livraria Caetés, nunca tinha estudado direito eleitoral, que na UFAL não tinha a matéria de direito eleitoral. Comprei um código eleitoral e alguns livros. E sempre fui uma pessoa curiosa, chegando em casa sexta-feira à tarde, comecei a folhear. Quando menos espero, peguei lá um destaque num dos livros do Fávila Ribeiro, que era talvez o grande mestre da oportunidade, e que dizia que os prazos eleitorais durante o período eleitoral, eles contavam sábados e domingos. Aí eu fiquei preocupado, eu digo, rapaz, será que eu estou entendendo de maneira correta? Porque esse prazo vai expirar no domingo. E não tinha a quem me socorrer, porque nunca havia trabalhado no direito eleitoral. Então, terminei entrando em contato com um amigo, Roberto, que era filho de uma figura saudosa do direito eleitoral aqui em Alagoas, que foi diretor do TRE de longas datas, Zoroastro Bezerra, e eu terminei indo perturbar o doutor Zoroastro Bezerra, sexta-feira à noite, em sua residência. E o doutor Zoroastro, com aquela calma, simplicidade, fez: meu filho, realmente o direito eleitoral é dessa forma, e o seu prazo vai se expirar no domingo. E era em Porto Real do Colégio. Eu digo: doutor Zoroastro,
E como é que eu procedo? Ele disse, não, eu vou lhe passar o telefone da escrivã, você amanhã entre em contato com ela, não tinha telefone celular naquela oportunidade, o telefone era fixo, e lá vou eu trabalhar meu sábado todo, inclusive à noite, para no domingo protocolar a defesa. E a primeira demanda a gente nunca esquece. Terminei perdendo em primeiro grau, inclusive com o promotor, a minha turma, era uma turma pequena na UFAL de 35 colegas, formamos 15, e um colega meu, promotor, atuou naquela oportunidade, ter sido colega de turma. Levei uma pancada sem precedentes. Perdi em primeira instância. No TRE, relator, à época, era o juiz Marcos Bernardo de Mello, meu professor da UFAL, e era uma matéria bastante interessante, que era justamente a introdução do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Se aquelas relações de parentesco se estendiam, na época, para as concubinas, para as relações afetivas que não fossem formalizadas. No TRE, perdi de 7-0. Quase empeno e desisto do direito eleitoral ali. Mas, para minha grata surpresa, o TSE reformou a decisão e a gente terminou ganhando de 7-0. E esse foi o meu começo no direito eleitoral em Alagoas e no Brasil. E que eu nunca esqueço e que digo sempre para aqueles mais novos que a gente tem a oportunidade de trabalhar, que você não deve desistir na primeira das oportunidades. Até porque recebi um não em primeira instância na zona eleitoral, um não enorme no TRE e a reversão se deu no TSE quando eu mesmo já não acreditava. Olha só. Professor Gustavo Ferreira, já melhorado, né? Já, segundo o doutor Marcelo Bravo. Não? Porque quando eu comecei no direito eleitoral, é assim, primeiro prazer estar aqui com o Marcelo, com o Elias, né, com o pessoal do Sindave, né, que é uma importante representação da nossa classe aqui em Alagoas. Mas eu fiz faculdade em Campinas, na PUC de Campinas, e também não tinha direito eleitoral. Quem fazia eleitoral no escritório, quando a gente começou, era o meu sócio, Sávio Martins. E aí a gente foi fazer a eleição e, por uma indicação, a gente foi para o município de São Sebastião no período da eleição. Fábula Ribeiro, ainda, era o grande autor da época. Olivar Clonelian, que é do Paraná. Peguei os livros dele, fui lendo e a gente foi fazendo assim. Mandava fax, já estava moderno, né? Já tinha um telefone fixo, mas tinha um fax para mandar as peças. E o pessoal gostou. Veio a turma disse, olha, até que você trabalhou direitinho, o candidato perdeu, infelizmente, mas foi corretíssimo, né? Porque normalmente diz, olha, candidato quando perde, você não vai receber, né? Ele perdeu, no outro dia a gente chegou lá, fez, olha, tá faltando, ele disse, quanto? Pagou na mesma hora, certinho, disse, e até hoje ele é meu cliente. Até hoje ele é meu cliente. Eu só deixo você ser o advogado no dia que você não quiser. Porque ele não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, era a primeira eleição que ele perdeu, depois não perdeu mais, graças a Deus. Bom, vocês falaram muito sobre o ensino do direito, né, que não contemplava naquela época a disciplina do direito eleitoral. Hoje isso já é mais comum? Já. Em todas as faculdades hoje tem. E além disso, Elias, fora a situação das faculdades terem, o acesso à informação hoje é muito ampliado. Hoje você não vai deixar de ser advogado na seara eleitoral por desconhecer eventual matéria, ter informação, ter acesso, inclusive, a peças processuais de outros colegas. Isso no passado não existia. Isso não existia. Você tem que fazer seu conteúdo próprio de peças, né? E agora não há vantagem, Marcelo, vou incluir. Eleitoral entrou no exame da ordem, na primeira fase. Então, assim, aquelas poucas faculdades que ainda não têm, agora vão ter que colocar mesmo. Agora, Gustavo, bom, a gente não, pelo menos eu não observo um número grande de profissionais que pratiquem apenas o exercício do direito eleitoral. Aliás, tem uma curiosidade de muita gente. O que é que vocês fazem em ano que não é de eleição? A brincadeira que eu fazia em casa era jogar Candy Crush, né? Para ficar esperando a eleição. Mas não é verdade. Sei que o Marcelo está na mesma situação. A gente tem vários clientes em outras áreas, principalmente direito administrativo, né? E aí eu estou enchendo sua bola, depois você enche a minha. É uma cor da gente aqui. Marcelo tem muito direito administrativo, eu tenho direito administrativo e direito de trabalho também. E o direito eleitoral não para. Elias, olha, primeiro, se você quiser apenas ser advogado eleitoral hoje em Alagoas, é possível. É possível. É possível, porque, na verdade, você hoje emenda uma eleição com outra. Quando eu comecei, não. Você tinha, a eleição acabava logo
pouco tempo depois. Então, eu não exagerei quando disse Não. que o estado de Alagoas Não. respira política. Por quê? Porque antigamente as próprias ações que existiam desde então, ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra diplomação, eram de resultados praticamente definidos. Ninguém obtinha êxito em ação dessa natureza. Ninguém tinha conhecimento de eventual resultado que pudesse retirar o mandato conquistado em tese legitimamente da urna. Além disso, as demandas eram de um volume muito menor. Alagoas hoje não. Alagoas é um grande laboratório, não apenas de você ter jurídicos fortes na seara eleitoral, Gustavo é um exemplo desse, mas também de você ter também situações inusitadas. Alagoas cria precedentes, teses, prefeito itinerante saiu daqui, as próprias situações relativas, como eu disse aqui no início, que foi em 1996, relativa ao parentesco, se constituiu ou não a própria interpretação do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, que posteriormente veio a ser modificado. Aqui em Alagoas foi um local que se debateu de maneira por demais profunda. Então, Alagoas é um grande celeiro. A gente tem grandes profissionais na área do direito, o que às vezes não acontece em outros estados. E você pergunta por que talvez aqui em Alagoas você não trabalhe exclusivamente na seara eleitoral. Primeiro que eu gosto de brincar que Alagoas é um incesto coletivo. Aqui todo mundo é parente, amigo, inimigo, e tem gente que está em duas categorias. Segundo, que muita coisa que vem para a seara eleitoral vem da atividade privada, vem às vezes do direito administrativo, uma coisa puxa a outra. E na nossa situação específica, que Gustavo também tem um escritório que puxa da mesma forma, a gente resolveu, por mudança de paradigma na época, porque eu tive a oportunidade de presenciar, não apenas aqui em Alagoas, mas no próprio TSE, grandes profissionais. E eu sempre reverencio Laureta Medeiros, para mim, a maior das referências, Moura Rocha, Zé Costa, Bianchi de Arapiraca, que terminou, às vezes, se afastando um pouco do direito eleitoral, Márcio Guedes. Mas em Brasília eu tive a oportunidade de ver Fernando Neves várias vezes na tribuna, ministro Assis Toledo várias vezes na tribuna. Então, são contribuições que você recebe e fica para a vida, né? O advogado que milita hoje no direito eleitoral faz um direito eleitoral preventivo, sim, exatamente no momento em que o gestor está ali no seu trabalho do dia a dia, eu digo que a gente trabalha preventivamente. Eles, na verdade, o direito eleitoral hoje, e aí, dentro do que o Marcelo falou, a gente sai de uma fase em que o direito eleitoral ele era um tanto que atécnico, anos 90, começa com Fernando Neves no TSE a ter uma formatação técnica, sem críticas, mas dos advogados eleitoralistas que o Marcelo citou, a gente vai ter Márcio Guedes, Laureta, mais técnicos do que políticos a partir do final dos 90 e começo de 2000. Talvez a Laureta fosse a mais técnica há mais tempo, mas Moura Rocha era político, né? Zé Costa era político. Então, um direito com advogado técnico vai surgir já no final dos anos 90, mas tinha uma razão, tinha uma ditadura militar, né? Então, você ser advogado na área eleitoral era enfrentar o sistema. Né? E aí a gente começa, vem a Constituição, vem a redemocratização e o Fernando Neves, importantíssimo, né, para dar esse caminho. Agora, dá para a gente fazer um caminho aqui que percorre no eleição um advogado? O que é que vem primeiro? Antes de ter ainda os candidatos, antes das coligações, antes dos partidos definirem aí com quem vai marchar, o que é que o advogado eleitoral está fazendo? Olha, Elisa, acho que em regra, primeiro, que nós temos hoje a clientela que não se restringe apenas para a seara eleitoral. A gente atende o cliente na seara administrativa, na área de improbidade, às vezes nas relações privadas dessas pessoas. Então, você já começa a tratar preventivamente. Vou mais além. Talvez um grande marco que nós tenhamos no futuro é trazer a compliance para o direito eleitoral. Eu acho que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde é uma coisa que vai ser de aplicação obrigatória. Também orientando aqueles clientes nossos que são gestores e são candidatos aí
a eventual recondução ao cargo. Então, essa preparação nossa, a preparação começa muito tempo antes. Não é uma preparação, às vezes a grande dificuldade hoje do colega que queira entrar no direito eleitoral é justamente hoje o mercado tem já mais ou menos um fatiamento. Cada um já sabe aonde atua, com quem atua. E vou mais além. Não adianta também querer, você se formou hoje, e dizer assim, não, vou entrar no direito eleitoral hoje. Eu acho que a nossa ordem dos advogados do Brasil, nosso SINDAV, precisa fazer, inclusive, um curso de preparação. Eu tenho conversado com alguns presidentes de subseção no sentido da gente poder formar o advogado do interior. Porque, por exemplo, hoje acontece, a tecnologia facilitou muito, a gente está em todo local. Mas, às vezes, você tem um profissional preparado naquela localidade, evita o seu deslocamento, no seu custo, diminui a relação do custo ali, e você tem a possibilidade de passar o bastão. Eu acho que a nossa obrigação não é apenas a gente poder sobreviver dignamente, mas também dá a possibilidade de outros colegas também sobreviverem dignamente. Imagina aí, vocês estavam no TRE hoje, e vocês estavam cumprindo um papel específico de uma demanda que acontece durante o curso da eleição. Mas tem coisas que acontecem antes. É duro essa batalha. Primeiro, os partidos escolhem. Mas passa por um crivo, uma série de critérios que precisam ser preenchidos para que você se mantenha como candidato. E aí começa a entrar aquela fase mais, eu digo, o que vamos por partes, né, Gustavo? Vamos chamar o Jack aqui. A gente vai começando a fatiar, olha, primeiro dentro do próprio partido, para ser candidato, depois que passa do partido, aí a gente tem TCU, tem as questões que devem preencher como requisitos, e aí, mais uma vez, um advogado vai ter que entrar nessa discussão, um pouco mais adiante, o próprio processo eleitoral, depois do sujeito eleito. Pós-eleição, também tem trabalho. Ou seja, a eleição só termina para o eleitor? Sim. A verdade é essa, a eleição só termina para o eleitor, porque esse processo que você falou, é que tanto Marcelo quanto nós fazemos, né? Preventivamente. Quem pode ser candidato, quem não pode, avisar quem não pode, que é o mais difícil. Tentar solucionar situações que são possíveis de solução, tem coisas que não tem jeito, solução. Tem coisas que tem. Orientar o partido, porque tem o direito partidário também, tá só até tanto que o Marcelo falou, né? Existe o direito partidário e as ações eleitorais, como bem mencionadas, elas não se encerram mais com as eleições. A gente tem prestação de contas que segue, a gente tem, hoje eu fui despachar o processo da eleição de 2020. 2020? Então, assim, audiência de instrução, a coisa vai caminhando, tem juiz que, a depender do tamanho da eleição e também dos problemas que a eleição gerou, tem juiz que no primeiro semestre do ano após as eleições está tudo resolvido naquela zona eleitoral. Mas, às vezes, tem um processo que é mais complicado, tem que ouvir testemunha, tem que ter perícia, ele vai só conseguir dar a sentença, não é por ser desidioso, é por causa do trabalho, mesmo do processo. 1 ano depois, 2 anos depois. O que é mais recorrente em termos de ações? Já que a gente está falando aqui, tem muitos advogados que estão nos assistindo nesse momento e devem estar imaginando, poxa, mas quais são as ações que são mais frequentes nesse período que nós estamos vivenciando agora, que está se aproximando a data fatal do primeiro turno? O presente momento, na verdade, as discussões nossas são de propaganda eleitoral. A gente já passou por um momento que era um momento importantíssimo, que era registro de candidatura, as eventuais impugnações. Em Alagoas não tem mais impugnação pendente de julgamento. Existem, sim, alguns eventuais recursos que estão no TSE, que ninguém sabe, Gustavo, infelizmente, se vão ser julgados a tempo e modo dos eventuais pretextos candidatos saberem, antes da eleição, se são ou não elegíveis. E agora a gente está discutindo um momento que é justamente esse, que é o momento da propaganda eleitoral, gratuita, tanto no rádio como na televisão, como de rua. E aí, importante, eu fiz até a pergunta, Marcelo, é importante se vai ser julgado pelo TSE, mas a culpa não é do TRE nem do TSE. Você mudou a legislação eleitoral de uma campanha que era de 90 dias para 45 dias, grosso modo, e tem que decidir registro de candidatura, resolver tudo isso com a propaganda já iniciada. O que acabou acontecendo, por mais que os tribunais corram e correm, os juízes eleitorais corram e correm, você acaba decidindo tanto sentença e resolvendo no TRE, mas até chegar ao TSE, a eleição já aconteceu. Então, assim, encerrados todos os registros, ok. Mas tem recurso. Aí entra com embargos, entra com recurso especial, vai chegar no TSE, o TSE vai mandar Procurador-Geral Eleitoral,
Quando chega para julgamento, isso pode estar chegando no dia da eleição, dia 2 de outubro. Esse é um grande susto que corre quem Sim. está começando no direito eleitoral, que os prazos são curtos de verdade e, principalmente nos tribunais locais, as coisas andam, são céleres, os julgamentos acontecem? Elisa, eu digo que não apenas é um grande susto, mas o direito eleitoral não permite que você faça teste. Eu acho que a melhor coisa para aquele que quer trabalhar no direito eleitoral, primeiro, é manter uma parceria, para que ele possa desenvolver com um profissional que já conhece. Até porque os eventuais atos do advogado têm consequências. E a consequência é isso. Você pode, inclusive, deixar um candidato viável, inviável. E que pode ter consequências das mais diversas, desde elegibilidade, punições das mais severas, multas. Então, acho que a primeira coisa é isso. E por isso é que a gente precisa formar, para que a gente possa dar a possibilidade daquele profissional desenvolver de maneira adequada. Porque vai ou não vai, a gente se depara com coisas inusitadas. Nessa eleição mesmo, já nos deparamos com a situação que era uma matéria consolidada, mas se deixou julgar uma impugnação de candidatura. Infelizmente, o colega não tinha o conhecimento perfeito da área e a reversão dessa decisão foi embargo de declaração. Só que neste caso aconteceu, mas nem sempre acontece. E essa é uma situação... Não, e às vezes, isso é o grande problema. Pega um colega que não conhece da área e não é como o Marcelo que lê, aí espera, vou esperar, foi publicado sexta. Bom, meu prazo só começa na segunda. Não, já começou. Então, segunda é o seu último dia. Como é que vocês administram essa situação de toda eleição tem um pacote que não estava previsto? E ele vai acontecer a poucos dias do processo propriamente dito se iniciar. O TSE sempre lança alguma novidade. Elisa, a gente pensa que tem método, antídoto para isso, mas não tem. Não tem. E vou mais além. Essa situação, inclusive, acontece nas nossas contratações. Por mais que às vezes a gente preveja que não vai atuar no pós-eleitoral, que aquilo é uma contratação em separado, isso entrar na cabeça do cliente e você poder cobrar honorários para aquela outra etapa é uma coisa muito difícil. Da mesma forma que acontece. Infelizmente, eu sou um grande crítico do poder normativo da Justiça Eleitoral. Eu acho que já trouxe alguns benefícios, como foi o caso da fidelidade partidária com a resolução 22.610, mas eu vejo que a gente tem muito a aperfeiçoar e que talvez nós precisemos, e aí eu trago uma provocação para o Gustavo, uma reforma política, eleitoral e partidária séria e aprofundada. E talvez que nós tenhamos aí para realmente ter o que a gente deseja, termos um legislador exclusivo, como nós tivemos um constituinte. Porque é muito pouco provável você pensar que um eventual deputado, um eventual senador vai legislar contra seus próprios interesses ou do seu grupo político e eventuais pessoas com que ele se relacione. Não, e a observação, Marcelo, é extremamente pertinente. Quando se faz o processo eleitoral, não se faz pensando o que é melhor para o processo eleitoral, mas o que é melhor para que o meu grupo, ou eu, me mantenha eleito. Esse é um grande problema que a gente encontra, né? Há o Congresso que age, claro, com exceções, mas em maioria pensando na próxima eleição, né? Seja de prefeito, seja dele mesmo, em especial. E há um poder judiciário que transformou uma coisa em poder normativo, porque, aí vamos lá, qual era a ideia das resoluções terem força de lei? Era eu poder recorrer. A ideia era essa, 1950, o caso originário era do Amazonas, eu poder recorrer para o TSE pelo descumprimento da resolução. Era isso, só isso. Aí o pessoal pegou e disse, olha, tem efeito de lei federal, aí transmutaram, e uma possibilidade de uma brecha recursal em poder normativo, como o Marcelo bem mencionou. Então, o TSE nunca se preocupou com súmula, né? Porque ele tem a resolução que é muito melhor, ele pode mudar todo ano, toda eleição, né? É muito melhor. E muda, né? Pela primeira eleição estão mantendo o mesmo número, mas não é a mesma resolução 2020. Não. Ainda até o número é o mesmo, né? Diga-se passagem, aqueles que nunca lidaram direito eleitoral se confundem, né? Se confundem. Eu peguei a resolução, essa 2000, é a mesma. Não é. Alterou bastante. Altera bastante. E eu aproveito também para fazer outra provocação ao Gustavo, que a gente tem uma justiça que é uma justiça emprestada. A figura do mandato, durante muito tempo, funcionou. Mas você traz hoje um sentimento que não é apenas para nós que lidamos no direito eleitoral como advogados,
mas principalmente para a população que não consegue ter esta compreensão, que é a situação da insegurança jurídica. Eu acho que sim, em primeiro grau, a gente não tem como ter uma justiça permanente, mas talvez nós precisemos avançar para que a gente tenha um TSE permanente e que a gente tenha também os TREs permanentes. Aí sim, nós vamos poder criar realmente uma linha do direito eleitoral que se aplica hoje, amanhã e depois. Essa era a minha pergunta. A gente não tem uma cultura permanente do que, de fato, vem a ser a espinha dorsal do direito eleitoral? Infelizmente, não. E você dizer ao cliente, olha, isto aqui é um copo para o direito eleitoral, é um perigo, que amanhã pode se entender que isso aqui é uma xícara. Porque é um direito interpretativo e que ele vai ser mais rígido, mais flexível, dependendo da composição das cortes, né? Isso, a depender de quem está no TRE, quem está no TSE. E eu gostei do exemplo da xícara, porque eu brincava com meus clientes, para eu dizer que ia botar um turbante, jogar os búzios, né? E ver, vai mudar, daqui a pouco tem alteração. Né? Então, o direito eleitoral tem o que disso? A ideia de você ter um corpo fixo é uma das ideias, ou pelo menos um mandato mais longo. Vamos lá, não vamos ter uma justiça própria eleitoral. Ok, mas 4 anos de mandato, 8 anos efetivamente de mandato, não seria ruim. Você pelo menos teria uma década dizendo, aqui é copo, não é xícara. Mudou, pronto, agora essa década seguinte é xícara, não é mais xícara, copo. Tem pelo menos uma previsibilidade temporária, mas tem. Seria muito bom. Até porque quando o desembargador eleitoral, o juiz eleitoral, o ministro na série eleitoral, ele está pronto, o mandato acaba. Quando você diz, ele chegou no momento agora que ele é um grande exponencial da área, o mandato acaba. Bom, isso poderia ser também, aí é uma ideia parcial, como a gente tem no Senado, por exemplo, no mandato a gente troca 2 terços, no outro a gente poderia, troca... Sim. Terço é uma condição de formar. Precisava se repensar, Elisa. A forma, a gente não tem um método pronto. Eu tenho um sentimento que eu acho que, se a gente observar a situação do custo, a gente poderia ter um TSE permanente e os TREs permanente. Eu acho que isso era plenamente possível. Onde é que a gente ainda não avançou de jeito nenhum e os advogados estão sentindo falta de que é uma necessidade? Elisa, é difícil, até porque a dinâmica eleitoral nos permite observar que, por exemplo, eu comecei a advogar no direito eleitoral em 1995. Sou um pouco mais longevo do que Gustavo na área. Mas a gente observa que hoje talvez o grande avanço é que antigamente nós tínhamos lei como temos resoluções para cada eleição. Eu comecei na Lei 9.100. Hoje nós temos a 9.504, que altera se os dispositivos nela inseridos. Não se altera mais a lei. A cada eleição era uma lei nova. Eu acho que este é o grande avanço. Agora, o avançar, eu acho que passa por uma reforma política, eleitoral e partidária séria e aprofundada. E vou mais. Talvez com essa proposta, que eu sei que talvez não seja bem aceita no meio político, nós temos um legislador exclusivo. Até porque nós poderíamos criar um sistema, como nós criamos uma Constituição, e que eu não digo que é perfeita, mas é uma Constituição que realmente encanta todos os operadores do direito. Olha só. E esse é o ponto que o Marcelo levantou, é importante. O problema talvez não seja o funcionamento da justiça eleitoral em si, mas o sistema eleitoral. Porque a gente nunca fez uma reforma eletiva. A gente sempre fez uma reforma de processo. Né? Processo judicial, não processo eletivo. Como é que eu elejo as pessoas? É o mesmo sistema desde 1965, com pouquíssimas variações. Segundo turno, possibilidade de reeleição. São bem pontuais, né? A gente não tem... A justiça eleitoral, com tudo, ela evoluiu muito. Entrou um sistema que é uma tragédia do PJE, mas é um sistema bom. Nós nos acostumamos, né? Mas era melhor que mandar fax. Então, veja, é um grande avanço. Se é uma tragédia, não era nem para acontecer. Né? O PJE é uma longa história. A gente tem a brincadeira, né, que o hacker não invade o PJE, porque quando ele entra, ele faz, já está estragado, não preciso fazer nada. Não precisa fazer muita... Vou embora. Já fizeram o trabalho por mim, posso sair. Né? Olha aí, atenção, né? Vamos mudar essa sistemática aí. Mas olha só. O estágio é maravilhoso, né? Maravilhoso. Nós estamos, esse ano... na eleição passada, a eleição municipal, a gente teve uma novidade, que é o proporcional disputando internamente, dentro do partido. Proporcional agora, novamente, agora só que para deputado estadual e deputado federal, nessa mesma sistemática, internamente dentro do partido, e tem uma palavrinha chamada sobra, que a gente vai conversar aqui. Mas tem federação esse ano. Como é que vocês estão administrando essa... Bom,
Foi boa a experiência do municipal e que está se repetindo agora no estadual e federal? Olha, Liz, a primeira coisa, né? Pela primeira vez nós temos um teste, que é o caso da federação, numa eleição estadual e nacional. Os testes geralmente são feitos sempre no patinho feio, que são as eleições municipais. E não deu ainda para a gente sentir, porque nós aguardávamos que tivesse uma grande quantidade de federações. Terminaram não ocorrendo. A gente aguardava que você seguisse uma linha mestra do nacional ao estadual, inclusive no sentido dos partidos que iam estar juntos, as eleições que deveriam se replicar da estadual com o próprio vetor nacional, e isso não está acontecendo. Então, na verdade, é uma coisa que veio, eu não sei se vai ficar. Se você perguntar qual a grande vantagem da federação, a grande vantagem é que facilita para alguns se eleger. Sim. Porque você vai ter uma quantidade de candidatos mais fortes que nem sempre você consegue viabilizar dentro de uma estrutura partidária. Isso é uma coisa que talvez seja o grande fator da federação. Quanto demais, continua sendo a coligação disfarçada e apelidada de outro nome. É isso mesmo, Gustavo? Durando um pouquinho mais, né? Veja, mas não tá. Durando um pouquinho mais, ver, né? Vamos ver, em ver, tese. Né? É um casamento que promete ser longevo, né? Vamos ver o que a prática vai dizer. Todo casamento é para sempre, né? Esse é para 4 anos, mas vamos ver. A legislação vai permitir esse casamento mesmo? Um casamento que, bom, já não existe na prática? Ele vai ter que existir do ponto de vista apenas legal? Pelas consequências, né? Principalmente a situação relativa aos fundos, e isso é que a gente vai ver, né? A gente precisa aperfeiçoar eles. O grande problema é que a nossa reforma é sempre de arremedo. Eu fico preocupada. Casamento vai ter violência doméstica dentro de casa, vai ter uma série de problemas, e ainda assim o casal precisa se manter, é isso? Olha, Elias, infelizmente se fecha os olhos para muitas coisas. Por exemplo, a gente tem uma situação hoje do mandato coletivo, a gente tem aqui em Alagoas nessa eleição mandato coletivo, a gente não tem uma regulamentação, não temos nenhuma regulamentação. O mandato é coletivo, mas a gente elegeu um só, isso? Mas a justiça até hoje... Mas que figura estranha. Estranha, mas a justiça eleitoral até hoje não tem uma posição firme, se pode, se não pode, como deve ser interpretado, se é fraude, se não é fraude, então... Como vai se organizar? Como vai se organizar? Se eu vou registrar o nome de um, de dois, ou se eu vou ter que analisar o nome daquele ou o nome de todo mundo está envolvido. Ô, Gustavo, e tudo que depende de fio de bigode é muito perigoso. Porque, por exemplo, não é apenas na candidatura, não, mas é no exercício do mandato. Sim. Em Recife tem um mandato coletivo, funciona maravilhosamente bem. Mas se eu for eleito, chegar lá e disser, não, eu não vou partilhar o meu mandato com o Gustavo, não. Nem partilho nas ações, nem no financeiro. E aí? O mandato é meu. Como é que fica no imposto, e como é que fica no imposto de renda? Como é que a Receita vai interpretar? Eu sou o titular, o Gustavo fez parte do mandato coletivo, eu vou passar valores para ele daquele mandato coletivo. E como é que vai ser essa relação se eu não tenho relação aqui de emprego com o Gustavo? Sim, será que o Gustavo mais à frente vai me acionar? É uma coisa inusitada, né? Não, é exato. E é bom que assim, coisa de brasileiro, né? Cá entre nós. Surgiu na Suécia, a gente traz para o Brasil sem regulamentação nenhuma e começa a usar. E depois vamos ver se vai dar certo. Mas peraí, por que não regular? Por que não estruturar isso? Seja para permitir com regras claras, seja para proibir. Não, não pode. Ponto, acabou. A ideia é bacana, beleza, mas fique só no apoio. O mandato é de uma pessoa só. E não haveria nada de errado, tanto em permitir quanto em proibir. Bom, o que é que está faltando? Não tem resposta que é o pior. Né? O que está faltando agora? Candidato sem partido? Querem, né? Mas acredito que não passe, né? Até porque você vai ter que alterar a Constituição. Você não quer ser candidato sem ter que passar pelo crivo dos partidos, por exemplo? Mas, Elias, tem coisas inusitadas. Eu tenho uma pessoa nessa eleição que eu atendi durante 3 vezes e que ela tinha uma demanda dessa no TSE e queria contratar a qualquer preço, a qualquer custo, e pensando em lograr isso. Eu digo, meu amigo, eu estou no meu momento de vida que eu já não entro mais em aventuras. Eu digo, hoje eu tenho que fazer uma coisa que eu acredito. Eu não defendo mais o que eu não acredito. Tá complicado. Tem um amigo em comum que prefere ser feliz do que estar certo. Sim. E algumas vezes parece que isso... É uma boa política de vida. É uma boa política de vida. Bom, mas isso não prospera no eleitoral, né? Depende. Depende. Às vezes é melhor ser feliz. Vai entre nós. Até entre os candidatos, entre os clientes, né? Porque, em alguns momentos, é curioso dizer, ganhar não traz um resultado positivo. É estranho falar isso, mas sem citar nomes, mas isso com certeza já aconteceu com o Marcelo.
Você ganhar um processo, por exemplo, uma ação para retirar uma propaganda, e ela produz justamente o efeito inverso. Ao invés do seu cliente ter um êxito político com isso, aquela propaganda retirada acaba sendo usada contra ele. Ô, Gustavo, mais do que nunca, hoje, o jurídico numa campanha eleitoral, ele tem que estar muito entrosado com o marketing e também com a contabilidade. Essa é uma Se figura... não tivesse a tríade... Essa não é uma sucesso. figura nova, mas é uma figura que ganhou uma repercussão muito grande dentro do processo como um todo. Sim. Contador hoje é uma figura essencial. Até porque é imprescindível, né? Você hoje não tem como fazer prestação de contas. Quando você recebe, e que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas nós somos obrigados contratualmente a assinar, mas você assina a prestação de contas sem conhecer nada de contabilidade. Eu não sei se aquelas informações são fidedignas ou não. Você confia em quem? No assessorado, que é o cliente, e você confia no contador que fez a peça contábil. E isso é uma verdade. Da mesma forma, se a gente fosse dar uma peça jurídica para o contador, ele ia olhar e dizer, sim, legal, né? E surge, Porque não é a área dele. ali situações inusitadas. Por exemplo, eu tive uma situação recentemente, numa situação de uma aeronave, que a aeronave estava em nome de terceiro, você teve que fazer a transferência dentro do órgão nacional de aviação. Quando chegou aqui, o TRE fez algumas exigências, e eu dizia sempre ao cliente, eu digo, olha, pegue sua contadora, bote lá para conversar com o pessoal da CAGE, que é o órgão técnico do TRE, e já expõe a situação previamente. Porque se a doutora Raquel, que é a coordenadora, disser, olha, é possível, tudo bem. Porque não é responsabilidade do jurídico aprovar contas, a responsabilidade é da contabilidade. O jurídico entra quando surge o problema. Só que nem sempre nós temos solução para aquele problema. Lembrar que o advogado é advogado, não miladreiro. Né? Existe uma diferença bem sutil. Mas o seu caso foi melhor. Mas foi em determinados casos só um milagre mesmo. Às vezes só milagre. Mas o seu foi melhor, foi aeronave. A gente teve uma candidata que ela sacou todo o dinheiro para ir atrás do ex-noivo dela. Então, foi. Bom, pode... Não, nem milagre. Aí nem milagre. Não, né? Não. Bom, mas foi, foi justo. Aí era melhor estar certo e não estar feliz. Ela ficou feliz, mas não estava certa. Bom, esse é um cenário bastante interessante, porque aí fica a pergunta para você. Vocês são favoráveis ao financiamento público de campanha? Eu era, Elias, eu era contra. O que fez você mudar? Olha, eu acho que tudo na vida... Eu sempre fui contra. Eu acho que tudo na vida é experiência, e eu acho que a gente tem que ter primeiro o poder de se indignar e o poder de dizer que a gente acertou ou que errou. E o financiamento privado de campanha, eu era totalmente contra, porque acontecia aquelas situações como aconteceu na Lava Jato. E, às vezes, por exemplo, nós sempre se mantemos dentro do lado da ética, do lado certo, mas recebemos propostas inúmeras de clientes propondo, às vezes, você botar um valor a mais para poder repassar para um eventual financiamento de campanha, que a gente não concordava e não nos submetimos a isso. Às vezes, inclusive, perdendo clientes nessa situação. Então, isso para a gente trazia uma ojeriza sem precedentes. Mas talvez nós tenhamos que evoluir. O financiamento público de campanha, como posto, o valor é exorbitante. Nós continuamos no mesmo financiamento, só que o financiamento desta feita com dinheiro público. Eu talvez voltasse no tempo, defendesse hoje o financiamento privado de campanha, voltasse inclusive ao artigo 81 da Lei 9.504, que tratava dos limites de doação, e mudaria a lei de licitação, para que aquele eventual vitorioso na campanha pudesse, aí, como prefeito, governador ou presidente, escolher o seu prestador de serviço, a empresa que vai fazer determinada obra, e a exigência era ter preço e qualidade. Talvez o sistema americano seja o melhor dos sistemas. A gente tem, inclusive, um colega aqui, um amigo, Dr. Marcos Rômulo, promotor, que há muito tempo já defendeu essa mudança na lei de licitação, e eu acho que a gente precisava repensar. Porque a gente pergunta, a gente hoje tem uma situação de sofrimento extremo da população. Será que é justo você destinar esse volume de dinheiro para campanhas eleitorais quando a gente tem hoje um cidadão, tem um semelhante hoje passando dificuldade, passando fome? Eu hoje me colocaria a possibilidade de repensar. É claro que nós não temos uma fórmula fechada. Claro, o que acontece, por exemplo, com aquele cidadão que não tem recursos. Ficaria impossibilitado? Mas, Elias, vamos lá. Se o financiamento é privado, ele tem que convencer que a candidatura dele é viável. Vamos lá. O Estado ele tem que ter sua atuação em favor do cidadão carente, necessitado, aonde o Estado é essencial. Saúde, educação, segurança, habitação. Tá? Fora disso,
vamos lá, ele que lute. Desculpa, o processo tem de ser esse. Você que vai atrás, vai convencer as pessoas que o Marcelo é bom candidato, que o Elias é bom candidato, que a Flávia é um bom candidato, que ela pode ter voto, de confiar em mim. E abra não só o artigo 81, mas outras regras de punição. Nós não temos o crime de caixa 2 eleitoral. Aliás, nós não temos crime de caixa 2. Mas é porque a gente não tem caixa 2 porque não existe. E a Justiça Eleitoral aplica muito timidamente um dispositivo que é extraordinário, que é o 30A da Lei 9.504. Não, o 30A é o absurdo, né? O 30A, o último entendimento do TSE é que 30A só pode ser usado quando o candidato é eleito. Então, se o candidato é eleito fez caixa 2 de campanha, o não eleito, eu não posso entrar com ação. Sim, mas ele fez, ele infringiu a lei. Ah, mas ele não foi eleito. Ele fez, então, mas quer não dizer, valeu, né? não valeu. Não dele valeu. ele fez truscão, né? Perdeu a eleição, então tá ok. Quer dizer, é necessário, e eu sempre fui favorável ao privado. Esse é um avanço que a gente precisa ter, porque veja só, Sim. assim para o caixa 2, serve também sobre as prestações de contas de campanha. Sim. Afinal de contas, a reprovação da sua prestação de conta interfere ou não interfere no resultado? Olha, Elisa, na verdade, a obrigação do candidato é prestar contas. A consequência de não obtenção da quitação eleitoral é você ter as suas contas consideradas como não prestadas. Apesar de que hoje a gente vive um liame muito tênue. Mas isso precisava ficar claro. Olha, você está obrigado a prestar, mas se as suas contas forem rejeitadas, você venceu, você está eleito, e isso não vai interferir na vontade do eleitor. Isso precisa ficar mais claro. Precisa. Inclusive, para o próprio direito, para a própria atuação da advocacia. E não só isso, Elisa, a gente tem situações que são anacrônicas. Por exemplo, a eleição passada, estadual, a gente teve situações que nos deparamos entre doações de candidatos, já do fundo eleitoral, de partidos diferentes. E se você olhasse na época na legislação, não tinha vedação. O TSE foi lá e disse, não pode. Só pode ter doações se for da mesma coligação. E você criar um entendimento posterior. Depois que a eleição aconteceu, não foi Eleição nem aconteceu. com a eleição em andamento. É difícil, por exemplo. Depois não, o TSE introduziu na resolução, Sim. agora a gente sabe o que pode e o que não pode. Mas você, às vezes, botar na cabeça do próprio político que é possível. Por exemplo, a gente recebe inúmeras indagações, questionamentos, consultas. Olha, eu sou candidato do partido X e vou fazer uma propaganda em conjunto com o candidato do partido Y. Eu digo, já conversou com a contadora, já conversou com o contador. Né? Mas pelo menos agora o político vem evoluindo. O que é que acontece? As próprias gráficas hoje, as empresas, já botam que é metade da propaganda. Então ele paga uma parte, o outro paga o outro, tá todo mundo resolvido. Tá e todo amizade e o amor eterno continua. Não, então perguntando antes, né, Marcelo? Porque era uma situação muito comum que todo advogado eleitoral, pelo menos, passou por isso uma vez na vida. Pode fazer isso? Não. Tem certeza? Tenho. Por que você está perguntando? Não, porque eu já fiz. Eu já fiz. O chavo já é pior, porque quando disse não, quem me disse foi fulano de tal. Aí você pega um grande líder local, nacional. Eu digo, ele está fazendo isso na campanha dele, tem certeza? Aí daqui a pouco, quando procura o contador, diz, não, o grande líder disse que é de maneira diferente. Eu digo, sim. A liderança mudou, né? Na verdade, é que eu vi errado. Até porque, Elisa, antigamente as prestações eram de faz de conta. Sim. Hoje não. Sim. Hoje você tem uma estrutura realmente aparelhada da Justiça Eleitoral para averiguar as contas. E eles seguem muito a linha do follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, dá onde Siga vem o dinheiro. Isso é ao fácil pé você da pegar. letra. A história do teu CNPJ, de abrir o seu obrigatório de abertura de contas, são 3 contas diferentes para recursos diferentes. Fazer esse acompanhamento, todo o dinheiro que entra tem que sair, se não sair tem que ser devolvido, fica muito fácil. O que a Justiça Eleitoral precisa é o dinheiro fora da conta. Né? Vamos botar essa fiscalização, que infelizmente é muito difícil. Que é bem mais difícil. Mas o que passa pelo fundo eleitoral é extremamente rigoroso. E aí você pode até tomar posse, pode exercer seu mandato, mas pode ter uma pendência que impeça a sua candidatura depois, porque você não está aqui com a Justiça Eleitoral, porque vai ter que devolver 6 mil, Agora, 60 mil, vamos falar de um fantasma, que a gente está aqui chegando nos finalmente desse nosso bate-papo. Captação ilícita de sufrágio. Mas nome bonito, né? Nome bonito. Né? Não, bonito da peste. Traduzindo, compra de voto. Você já vendeu voto? Já comprou? Alguém já fez alguma proposta para você que está nos acompanhando? Não. Por que é tão difícil caracterizar que determinada ação foi compra de voto? Dinheiro não fala.
Porque, por exemplo, quando o político envereda, às vezes, para dar, como dava no passado, a panela de pressão, entregando a panela depois a tampa, o vaso sanitário sem dar também a tampa, Pé esquerdo, era depois do fácil. pé direito. esquerda vai. Mas, infelizmente, dinheiro não fala. E, infelizmente, Elias, quem pode fazer essa identificação é a Polícia Federal. Nós não temos como advogados instrumentos, o Ministério Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral não tem instrumento, a Justiça, às vezes, julga e você tem a dubiedade da prova, você precisa ter uma certeza, uma convicção quanto à existência da captação ilícita de sufrágio, artigo 41A. Não é fácil. Até porque a gente tem um sistema que, se a gente observa ou não, o direito eleitoral foi criado muito sob a premissa do direito penal, da presunção de inocência, da Constituição. Então, você, mesmo com aquele julgamento da Lei Complementar 135, que dizia que, na verdade, não era pena, era critério, mas a gente não deixa de ser pena. Então, você só pode punir com a certeza. Então, não é fácil. O que vocês já observaram na atuação de vocês? Porque eu vou perguntar sobre urna eletrônica e o que é que vocês acham, naturalmente. Mas a gente já teve o voto no papel. Eu sempre ouvi falar muito Era a melhor das eleições. em voto carbono. Parece Em voto que você tá desse, em voto daquele. Olha só, as coisas foram se modernizando Advogado tinha valor no voto do papel. no voto do papel, né? Eu passei 3 dias numa apuração e cobrava sempre na diária. O início de atividade profissional era maravilhoso. Mas Hoje não tem mais nada disso. O que é que vocês encontraram de absurdo tem dessa tudo. época, dessas coisas? Elias, assim? a mente humana é pródiga. Na eleição municipal meu. passada, eu estava num determinado município e quando chegou no sábado à noite, o cliente esbaforido e me trouxe uma máscara, dessas que a gente usa, uma máscarazinha azul. E eu digo, a fraude vai ser aqui. Eu digo, não estou entendendo. Quando a gente pega a máscara, a gente identificava um chip de telefone celular dentro dela. E foi distribuída uma quantidade enorme na cidade. E dizia o eleitor que ele ia ter que usar a máscara. E aquele chip ia conseguir identificar ali, fazer a identificação de quem votava. Votando. E muita gente, incauto, caiu nessa pegadinha. Quando, na verdade, não existe. O sistema eleitoral nosso, ele é perfeito. Eu não vejo. Você já tratou das urnas eletrônicas, eu sou defensor das urnas eletrônicas. Não acredito em fraude nas urnas eletrônicas. Gustavo normalmente é do contra? A fraude. Não, curiosamente, eu tô. Dessa vez sou a favor. A fraude que existe é a fraude humana, Sim. como foi o caso da situação da máscara. E a gente vai se deparar sempre. Já tivemos aqui aqueles cartões, como se fosse de crédito. Carbono, botava carbono em cima, para o carbono gravar. E Vai ter tudo. Eu acho que o TSE, nessa eleição, deu um passo a mais. Que é no sentido de você evitar o telefone celular dentro da cabine de votação. Dentro da cabine. Você evita... Gente, não pode. Não. Você vai entrar no processo que, na eleitoral, verdade, não era pode. uma proibição que já existia, só que assim, não tinha a ênfase Que tem hoje. que tem hoje. Porque já era proibido, para evitar que a pessoa tirasse foto. Mas não pode levar receber- aquela mesma criança que vai com dezenas de eleitores? Oficialmente, não. Não, não, né? Oficialmente, não, né? Porque teve esse caso, né? Tem a mente Vários humana, eles, casos. infelizmente. Pronto, perdão, você falou em compra de votos. Posso voltar só um pouquinho? Porque tem uma Pode, história que é pode fantástica. sim. O candidato no interior recebeu, foi filmado dando dinheiro ao eleitor. Aí, audiência de instrução. Aí, chamaram, o candidato quis depor, que não é obrigado a depor, mas quis depor. Vai, eu quero depor. O senhor tava, é o senhor nessa filmagem? Sou. O senhor tá dando o quê? Dinheiro. Tá dando dinheiro para ele para comprar o voto? Não. Ele é jardineiro, fez um serviço na minha casa e eu tô pagando o serviço. Chama o eleitor. É o senhor? É. O senhor tá recebendo dinheiro de quem? Do candidato. Era para comprar o voto? Não. Sou jardineiro, fiz um serviço na casa dele e ele resolveu me pagar no dia da eleição. Matou o processo. Acabou. Acabou. Você não tem compra de voto. Se as duas partes envolvidas dizem que aquilo não era para comprar voto, você vai fazer o quê? As pedras do fórum sabiam que não era verdade. Viu, Elias? Sabia nem que jardineiro ele era. Bom, ganhamos um jardineiro. Ganhamos. jardineiro. E a biometria foi um avanço, mas ainda há a possibilidade de você liberar. Eu acho que o TSE tem que pensar e amadurecer a possibilidade de introdução da tecnologia de você fazer através da íris. Aí sim, a gente passa para um sistema infalível. Porque fraude não existe. A fraude que existe é humana. É E vai humana. continuar existindo. E aí, esse tipo de fraude, para modificar
o resultado de Não uma é eleição suficiente. majoritária Não é suficiente. não é suficiente. Para uma eleição proporcional, que às Sim, vezes pode. 2 votos muda, né? Empata, quem é o mais velho toma posse e tal. Mas eleição majoritária. Ainda assim, ação humana. Sim. Possivelmente Ação humana. quem comanda a mesa, Vai ter. ou alguém que possa liberar Por exemplo, ou 2 votos. Se você desse aí. tivesse identificação na íris e não puder ter o sistema de dispensa, como acontece na biometria, principalmente a gente está observando que tem trabalhador, às vezes, rural, homem do campo, que realmente não tem as digitais para poder fazer a leitura adequada. Se você fizer uma coisa dessa, acabou. Quem vota é Chico, quem vota é Francisco. Mas a gente caminha para isso, não é? Eu espero que sim, né? Tá demorando um pouco, né? Tem tecnologia para isso. Não, tem tecnologia para isso. A Justiça Eleitoral avançou muito. A pandemia acabou evitando completar os 100% de eleitores na biometria. Nós ainda não temos 100% do eleitorado na biometria. Então, deixa eu fazer a não. provocação. Vocês falaram aqui sobre o sistema eleitoral americano. Por que é que eles não usam essas urnas ou eles usam? Eles Não usam. Aí, eita, vou discordar. Opa. Discordei. Foi Eles bom. usam. Sabia? Eles usam urna brasileira. Agora, qual é o problema? Isso daí eu fui atrás. Nos Estados Unidos, a votação é decidida pela legislação estadual. Sim, aí cada um. Aí cada estado se Cada faz- organiza. Então, você tem estados, o problema é que os maiores estados, aí todo mundo tem a percepção que não usa. Califórnia, Flórida, Nova York, usam que são sistema. divulgadas, né? Os que são divulgados são estados pequenos que usam e alguns usam a urna que é deles. Aliás, tem estado que faz até com aquele computador. Pega o computador que coloca, você vai lá, como a gente já teve eleição da OAB, quando o ministro Humberto foi reeleito presidente, e a gente foi votar no computador da própria OAB. Eu até brinquei na época, ó, isso não é seguro, mas só tem um candidato. Então, era candidato único, não ia ter problema, mas que não era seguro. E tem condado, aí é que vem, os estados se organizam e alguns estados liberam os condados para se organizarem. Tá? Então você tem, são pouquíssimos, tá? Então deixa eu ser chato aqui, né? Para dizer, usam, mas são muito poucos. A maioria vota em cédula, vota em papel. Nova York é perfurando a cédula, como ticket de trem. Porque entrou na minha praia de voto. Eu já briguei muito em sala por causa disso. Então ninguém precisa ficar. Essa história do voto auditável e que Mas ele é auditável. aquele papel que deveria cair de lá, daquela cédula, isso definitivamente não modifica a vontade. Não, Elisa, vou mais além. O voto em si, como o Gustavo já disse, é auditável. Eu fiz até uma provocação num evento que participei recentemente e tinha um ministro. Eu digo, olha, se realmente o entendimento for de modificação para a gente ter um voto auditável, eu refluo meu ponto de vista. Agora, a gente vai ter que modificar a Constituição. O ministro olhou para mim e fez, como? Eu digo, vamos mudar a Constituição para que o analfabeto não possa votar. Se o analfabeto não sabe ler, como é que ele vai poder checar se realmente votou naquela pessoa? É auditável para quem? Para ele não é, porque ele não consegue identificar. Ele vota geralmente quando vai para a urna eletrônica pela foto. Ele bota o número e identifica a foto. Não o nome. E às vezes é. Era para votar no Marcelo, apareceu a foto do Elias. Foi ele que digitou errado. A verdade é essa. Bom, é super importante que a gente conclua aqui enaltecendo a figura do advogado. Eu vou dar um caminho aqui. A garantia sua de que você vai poder chegar até a urna eletrônica e vai digitar aquilo que você está querendo digitar. Isso é advogado quem garante. Sim. Porque ele garante que você possa botar lá o teu adesivo, que é possível, e você não ser molestado porque botou o seu adesivo. Isso vai ser um advogado, gente, lá. Sim. Eu sei que tem magistrados que, por excesso de zelo, termina interferindo nessa relação. Mas é preciso que a gente deixe muito claro. Essa vontade, ela pode ser expressada mesmo antes da urna. Com comportamento sereno, com tranquilidade. O advogado vai estar garantindo que o seu candidato continue candidato. São eles que chegam até essa condição. A advocacia ali vai estar garantindo que você não seja preso por qualquer coisa, tentando alijar o seu direito de cidadão, de votar, porque para isso a Constituição também garante de que você não pode ser preso por qualquer coisa, de qualquer maneira. Sim. É para isso que é feito. Olha, tem uma série de elementos, professor Gustavo, professor Marcelo Bravo,
onde o advogado ele é o elemento fundamental, daí a nossa responsabilidade enquanto advogados, de que a gente tem um comportamento sempre ético, sempre honesto, sempre correto, buscando fazer com que a vontade popular seja respeitada. Esse é o elemento fundamental de toda eleição. É você quem diz. Eu acredito sempre muito de que o nosso parlamento ele representa, de fato, a nossa sociedade. Sim. De que nós, do lado de cá, não somos melhores nem piores do que aquele parlamento lá. Ele tem todo o tecido social ali representado. E quem garante isso? Advogados novamente. Doutores. Opa. Elias, na verdade, é agradecer, é mostrar que essa conversa que nós temos tendo hoje aqui, podemos empreender aqui, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, como a gente disse aqui no início, antes de começarmos, apesar de nós defendermos clientes e interesses às vezes antagônicos, mas a amizade existe, o respeito existe, e a gente não se transforma em eventuais candidatos. Sim. E deixar como mensagem maior, não apenas para a advocacia, mas também, principalmente, para a sociedade, que voto não tem preço. O voto tem consequência. E que nós possamos, todos nós como cidadãos, escolher aqueles que possam melhor nos representar no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, para que a gente possa, sim, imbuídos aí de mãos dadas, não apenas fortalecermos a advocacia, mas sermos instrumentos de mudança que todos nós esperamos dentro da sociedade. Professor Gustavo. Não, agradecer o convite do Cidar mais uma vez. Um prazer estar com o amigo Elias, o amigo Marcelo. Eu gostei que o Marcelo foi extremamente gentil, dizer que é um pouco mais velho que eu, mas é bem pouco mesmo, viu? A gente está muito próximo. Na verdade, bem próximo mesmo. E reforçar que o ruim de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta, né? Então, se resolve o processo democrático com a participação. E essa função do advogado é essencial. Gostei da referência que o Elias fez, que o Marcelo fez, porque em toda qualquer ditadura é uma das primeiras profissões. As primeiras profissões a serem caçadas são a do jornalista, né, e são a do advogado. Então, nesse caso... Está duplamente lascado. Vamos manter o sistema democrático. É melhor. E você ainda é sindicalista também, né? Triplamente. Olha, o Sindicato dos Advogados e Advogadas de Alagoas, antes de mais nada, agradece. Professor Marcelo Brabo, professor Gustavo. Essa é uma conversa que a gente vai ter em outras áreas. Eu espero que a gente retome essa bancada aqui após a eleição, para que a gente possa passar uma ideia do aprendizado que é cada eleição, de modo a despertar em você, que é advogado, que está estudando, ou que pretende fazer o direito de, quem sabe, trilhar pela área do direito eleitoral. É uma área essencial, porque é a partir da nossa vontade que a gente vai escolher os nossos representantes. Isso tem uma interferência absolutamente em tudo, inclusive daqueles que ainda sequer nasceram, vão ter reflexos dessa nossa decisão agora. Então, o sindicato vai sim propor outros temas, essa é uma bancada que vai ser permanente, de modo que a gente possa conversar aqui de uma forma descontraída sobre temas que são extremamente relevantes. Direito eleitoral, gente, está aí, eleição, vá votar, escolha em quem você vai votar, mas vá, expresse a sua opinião, até mesmo a sua revolta, expresse na urna. Não permita que qualquer outro elemento, outro ingrediente substitua você e a sua vontade na urna. Sem isso, professores, a gente não está fazendo muita coisa aqui, né? Sem isso, a gente deixa a democracia, com uma certa paralisia. E é esse momento que a gente precisa resgatar. Foi um prazer tê-los aqui. Todo nosso. Nosso, com certeza. E o Jack também. Tira o relator. Gente, beijo grande no coração e até a próxima oportunidade.